tarde a todos. Gente, normalmente eu venho de sábado, para quem não me conhece, meu nome é Helena. Hoje eu vim na sexta para fazer a preleção para vocês, tá? Lembrando, entrei um pouquinho antes, lembrando que no final, depois vocês podem descer para tomar um chazinho. É um chazinho que é natural, de erva cidreira com alecrim, que veio da roça direto, as ervas veio direto da roça. Exatamente, então está fluidificado lá embaixo, então aproveita para tomar o chazinho. Gente, então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos acalmando a nossa mente. Acalmando o nosso coração e nos ligando aos nossos guias e mentores espirituais, nos ligando à espiritualidade tão amiga e fraterna que ampara esta casa. Pedimos que a presença divina possa nos envolver, permitindo que neste pequeno estudo, nesta pequena preleção, podemos aprender, refletir e despertar em nós um pouco mais a espiritualidade. Que nossas mentes possam se abrir para a sabedoria que vem dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, da espiritualidade maior. Que possamos encontrar consolo, orientação, inspiração nesta mensagem de hoje. E assim, nós vamos dando início com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Muito bem, vamos lá. Hoje o tema, que é o tema dessa semana, é o Evangelho, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é uma parábola. É a parábola da ovelha perdida. Mas essa parábola não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está no Evangelho de Lucas, na Bíblia. Depois a gente vai entender por que ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? No final, aguardem o final. Então vamos lá, olha a parábola. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Jesus, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. É uma parábola curtinha, bem curtinha.
no Evangelho. Mas a gente precisa entender o que Jesus queria dizer ou quer dizer com essa parábola. Porque toda parábola tem um ensinamento. E é um ensinamento moral, ou um ensinamento ético, que serve para todos os tempos. Não é um ensinamento que serve só no tempo de Jesus. Vai servir para hoje também. Só que nós, a maioria de nós aqui, não vou falar todos, porque tem gente que tem uma fazendinha, uma chácara, um sítio, mas a maioria de nós não tem mais chácara, sítio, nem pastoreia ovelhas. Não é da nossa cultura, mas tem que servir para nós. Então nós vamos entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. O que representa as ovelhas? O que é a ovelha perdida? Quem é o pastor? Qual é o ensinamento que tem nessa parábola? Porque Jesus nunca ensinava uma única coisa nas suas parábolas. Sempre, todas as parábolas de Jesus são recheadas de ensinamento. Mas a gente precisa parar para prestar atenção e ouvir, e ver, e refletir. Então a parábola começa assim. Os fariseus, os mestres da lei, criticavam este homem, que era Jesus, por ser um pecador, porque comia junto com os pecadores. Os fariseus eram aqueles doutores da lei, aqueles que sabiam de frente para trás, de trás para frente, as escrituras do tempo de Jesus, e proclamavam isso para o povo, e estudavam, e como se entendessem profundamente, e se achavam os melhores conhecedores das escrituras. Só que naquele tempo, comer com pecadores, comer com imigrantes de outras cidades que não eram monoteístas, que não tinham uma crença só em Deus, acreditavam em mais de um Deus, era pecado, era contra a lei dentro dos judeus, era considerado um pecador. E é isso que Jesus está ouvindo dos fariseus, criticando, porque ele comia com os mendigos, comia com quem vinha da Samaria, que eram os samaritanos, porque os samaritanos eram considerados hereges, comia com as pessoas da vida comum. E aí ele conta essa parábola. Então, os fariseus, eles viviam querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam, de qualquer maneira, fazer com que Jesus incorresse em algum erro. E Jesus era muito mais evoluído, muito mais inteligente. Ao invés dele responder com grosseria, responder com palavras rudes, ele contava a parábola. E foi isso que ele fez nessa passagem. Então vamos lá. O que representam as ovelhas? A passagem diz o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Tá bom, vamos passar para nós. Imagine que vocês têm uma fazenda e que vocês têm 100 cabeças de boi. Vamos trazer para nós. E aí um dos boizinhos se perde. Pode ser também 100 cabeças de vaca leiteira, pode escolher. Mas uma delas se perde, ou um boi se perde. Você largaria os seus 99 bois que você cuida para ir buscar um perdido? Porque naquele tempo era um pastor olhando as ovelhas. Não tinha ajudante. Ele tinha que olhar todas as ovelhas. Se ele largasse as ovelhas, alguém podia ir lá e roubar uma das 99 que ficaram. E aí? Olha que difícil essa questão que Jesus coloca naquele tempo. É a mesma que a gente coloca hoje. Se você tivesse 99 bois e um se perdesse, você iria buscar aquele que foi perdido? Ou você ia continuar cuidando dos seus 99 em paciência? Aquele lá ficava perdido. Então, o que representam essas 99 ovelhas, as quais o pastor deixou e foi buscar
primeira e aquela última, né? A única ovelha que foi perdida. 99 representa a humanidade. Dentro da Cabala, e Jesus era judeu, e Jesus conhecia a Cabala. Dentro da Cabala, o número 99 representa final de ciclo e o recomeço de uma coisa nova. Então, aquelas 99 ovelhas que estavam sob a tutela do pastor já estavam o quê? No final do ciclo e prontas para começar uma nova vida. Uma humanidade que estava no final do ciclo, pronta para começar uma nova vida. Mas aquela que foi perdida, não. Aquela se perdeu. Então ele precisou ir buscar. Então 99 ovelhas, ou se vocês preferirem, 99% da população daquele tempo estava começando a ficar no caminho certo, andar no caminho certo da espiritualidade. Mas tinha 1% que não, que era aquele 1% que ficou perdido, era a ovelha perdida. E Jesus, contando essa parábola, diz que o pastor foi atrás de quem? Da perdida, porque as 99 já estavam no caminho. Então a ovelha perdida representa todo aquele que está fora do caminho da luz, que está perdido, que está sem rumo, que está em uso de drogas, que está em uso de maldade, de crueldade, de não fazer o bem. Esse é o perdido. É aquele que a gente às vezes, todos nós falamos, esse não tem jeito mais, deixa lá. Esse não recupera mais. Esse a gente não vai ajudar porque não tem mais solução, não tem mais jeito. Quantas vezes já falamos isso e quantas vezes não ouvimos isso? Mas esse é o perdido. Esse é o perdido que o pastor foi buscar e colocou nos ombros para levar. E quem era o pastor então? Pois é. Antes da gente falar quem era o pastor, a gente vai falar uma coisinha assim. Por que Jesus usou as ovelhas? Ele podia ter usado cachorro, gato, já tinha naquele tempo. Por que ele pôs correio, tinha pombo? Porque os pombos eram os dos que eram mais sacrificados no templo de Jerusalém. E aí, por que ele usou ovelha? Porque um pombo, um cachorro, um gato sabe achar o caminho de volta da sua casa, sozinho. Mas a ovelha, ela não tem noção nenhuma. Ela nunca acha o caminho de volta. Por isso que Jesus usou na parábola, a ovelha. E ele tinha que buscar, porque a ovelha nunca ia achar o caminho se alguém não fosse buscar. Se o pastor não fosse buscar, ela ia ser o quê? Devorada, comida no meio do deserto. Então, quantas vezes, somos como essas ovelhas, que não temos a capacidade de voltar para o caminho do bem, o caminho da evolução, o caminho da luz. Quantas vezes a gente não precisa ser resgatado? Nós também. Muitas vezes a gente se perde no caminho, fazendo bobagem. Todos nós. Faz parte ainda da nossa condição humana. Mas isso é ruim? Segundo a parábola, vamos ver. Vamos guardar mais um pedacinho da parábola. O pastor a gente já comentou sutilmente, mas quem seria o pastor? No caso, o pastor é Jesus, é o pastor da humanidade. E quem reforça isso? Também está em Lucas. Olha a frase de Lucas. Está em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido.
Então Jesus veio salvar quem? A humanidade. Ele veio resgatar a humanidade perdida, ou aqueles que estavam perdidos, ou aqueles que ainda estão perdidos. Por isso que há 2000 anos se fala de Jesus ainda, e ele viveu 33 anos só. Ele veio para nos ajudar, para nos dar o caminho, para mostrar o caminho. Então Jesus mostrou o caminho nos exemplos que ele deu. E o Evangelho segundo o Espiritismo escreveu. Então a gente não tem, se a pessoa não consegue ler, não consegue ouvir o que Jesus fez para fazer igual. E quem consegue ler e não quer ouvir, lê o que Jesus fez. Não tem jeito de escapar. Tem jeito de fugir e dizer que não sabe, eu não sabia. Como não sabia? Tem exemplo de Jesus, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Bíblia, está tudo aí. Então não tem jeito de falar que não sabia. Porque sabia. Está difundido no mundo inteiro. Mas a escolha é de quem? Da ovelha. Se a ovelha vai se perder ou não. Se a ovelha vai sair do rebanho ou não. Se a escolha é nossa, a gente escolhe. Se a gente quer continuar seguindo Jesus ou não. É nossa escolha. E aí continua lá, né? Mais um trechinho da palavra. Deus, aí ele fala que Deus se alegra ao encontrar a ovelha perdida e trazê-la nos ombros. Em algum momento tem punição para a ovelha? Ele falou que ele foi bater na ovelha com aquela varinha? Não. Ele falou que ele repreendeu a ovelha? Falou, você não devia ter feito isso. Ele fez isso também não. Ele criticou a ovelha? Também não. Ele acusou a ovelha? Também não. Ele simplesmente a pegou, colocou nos ombros e levou de volta para o rebanho. Então aí a gente vê o quê? Exatamente o que é o quê? As mensagens, os ensinamentos morais desta parábola. Quais são os ensinamentos morais? Perdão do Pai. Pai, Deus, sempre vai perdoar aqueles que erram. Sempre vai ter perdão. Acolhimento sem punição, sem briga. Então ele acolhe e traz de volta para o rebanho. Por que não tem, né? Por que Deus sempre vai perdoar? Porque Ele quer todo mundo no caminho da luz. Ele não quer as pessoas sofrendo. Ele não quer as pessoas tristes. Ele não quer as pessoas sentindo dor. Então Ele sempre vai perdoar. E vai carregá-la nos ombros de volta para o seu rebanho. O que acontece é que a gente escolhe um caminho tortinho de vez em quando. Só um pouquinho tortinho, dá uma desviadinha assim, um galinho meio torto. E a hora que a gente escolhe esse galinho meio torto, dói, machuca, a gente sofre. Como ovelha perdida. Imagina uma ovelha perdida no meio do deserto, sem noção nenhuma de onde está, e sem água, sem comida, sem nada. E sem o pastor para cuidar dela. É quando a gente desvia do caminho. E quando a gente desvia do caminho, a gente sofre. Quando a gente está no caminho, a gente não tem sofrimento. A gente tem aprendizado, mas sofrimento não. Não tem aquela frase que o sofrimento é opcional? Por que o sofrimento é opcional? Porque a gente escolhe se a gente quer aprender com as lições da vida ou se a gente quer ficar sofrendo com eles. Se a gente quiser aprender, quem é que vai carregar a gente no colo? Deus. Ele vai pôr a gente no ombro e vai ensinar para a gente o que a gente precisa aprender, colocando a gente no rebanho de novo. Com comida, água, paz, harmonia, né? Comida, água, cuidado, paz, harmonia, equilíbrio. Mesma coisa. E por fim,
é a misericórdia de poder recomeçar. Porque você retorna ao rebanho, ele te leva de novo para os que estão caminhando na direção da luz. Então você pode recomeçar a toda hora, a qualquer momento. E ainda nos ombros e pastoreado por Deus. Isso é uma bênção, é um privilégio que só aqueles que conhecem, que vivenciam, que acreditam em Deus, em Jesus, podem sentir. Nós que estamos aqui, estamos buscando isso, né? A gente pode não chegar, não estar lá ainda, mas a gente pode chegar. Aí vocês vão perguntar assim: e quando que eu posso ser resgatado? Se eu estou perdido? Independente de como se perdeu, quando que eu posso ser resgatado? Quando eu tiver consciência do que fez e se arrepender sinceramente, um verdadeiro arrependimento que vem do coração. Aí você pode ser resgatado. Aí você vai ser resgatado. Essa parte fica numa outra palestra. Hoje não dá. Uma próxima. E aí vocês vão perguntar assim: e quando que pode ser trazido nos ombros? Quando é que eu posso ser carregado nos ombros de Jesus? Sempre. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente sempre pode ser carregado nos ombros de Jesus. É só querer. É só olhar o caminho da luz e ver a trilha para seguir o caminho da luz e pedir que Jesus possa nos colocar nos seus ombros quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito perdido. Joana de Ângeles diz o seguinte: depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, cometeu um erro, uma falha, caiu, e tenhas consciência desse erro, começa a reabilitação. A gente tem o direito a um novo começo, a um recomeço. Como a ovelha que foi levada para o rebanho, ela vai recomeçar. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não te insistes no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Deixa-te ser carregado pelos ombros de Jesus. E aí eu falei para vocês, né, que no final a gente ia falar por que essa parábola não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será que ela não está? Então tem uma coisa que a gente precisa falar. Parábola é toda a historinha curtinha, como essa, que tem um ensinamento moral, que tem um ensinamento ético ou vários ensinamentos, como essa. Então por que essa aqui não está? Porque existe uma diferença, tá? Quando a gente fala parábola, diz respeito a hábitos, costumes das pessoas daquele tempo que Jesus vivia. Então tinha ovelhas, tinha pastor naquele tempo, e os pastores entre os judeus era super considerado, extremamente estimado. Por quê? Porque Moisés foi pastor quando viveu no deserto. Saul foi pastor quando viveu no deserto. Davi foi pastor quando viveu no deserto. E eram grandes líderes. Então eles eram, pastor era o top. Como a gente fala hoje, era o top. Então por isso que Jesus usou. Agora, quando a gente usa bichinhos num conto curtinho, como é o da lebre e da tartaruga, lembra da historinha da lebre e da tartaruga? Todo mundo já ouviu falar? A gente chama de fábula. Tem um outro nome. E quando a gente usa objeto,
Por exemplo, lembra da Bela e a Fera? Todo mundo assistiu? Tem lá a xicrinha, o bulho, o castiçal, não tem? A gente chama de apólogo. Esta parábola que está lá no Evangelho de Lucas, são duas parábolas, a da ovelha perdida e logo em seguida vem a da dracma perdida. Ovelha perdida é bichinho, não é? Então é a fábula, seria a fábula da ovelha perdida. Dracma era a moeda que eles usavam naquele tempo. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho e é uma dracma perdida. Dracma é bichinho? Não. É gente? É gente também não. Então aqui é um objeto, que nem xicrinha, que nem bule. Então é um apólogo. Essas duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, são similares. Mas elas não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, lembra, Allan Kardec precisava o quê? Escrever e disseminar isso para a população naquele tempo. Precisava ser simples, não podia complicar. E Allan Kardec tinha uma cultura de um conhecimento muito vasto. Ele sabia que isso era uma fábula, e sabia que o outro era um apólogo. Se ele escreve um negócio desse no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo fica doido. Né? Que é isso? Por quê? Por que não? Então ele optou pelo quê? Só manter as parábolas. Ah, mas ficou faltando então essa aqui ficou um buraco no Evangelho segundo o Espiritismo? Não, porque tem uma parábola similar a essas duas, que é a parábola do filho pródigo, que é gente, é o filho pródigo que se vai. Então ele preferiu deixar a parábola do filho pródigo e não colocar uma fábula da ovelha perdida e nem um apólogo da dracma perdida. Então isso foi uma escolha, provavelmente não dele, né? Os espíritos devem ter dado uma ajudinha lá em cima. Falaram, olha, só coloca as parábolas, que né, vamos por aqui. Por isso, essas duas parábolas e essa aqui não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então eu quis terminar com vocês dando essa explicação, finalizando a palestrinha de hoje, para perceber que tudo dentro do Espiritismo, dentro da Bíblia, a gente pode entender de várias formas e sempre vai estar em evolução. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre uma coisinha nova que a gente pode colocar na nossa vida. E o que a gente pode colocar na nossa vida dessa parábola de hoje? Que a gente pode recorrer a Jesus sempre e Ele vai colocar a gente nos ombros dele quando a gente estiver em sofrimento. Se a gente se arrepender do nosso erro, se a gente percebeu que a gente está no caminho errado, a gente vai ter um alívio muito grande. E aí a gente vai finalizando então essa palestra de hoje. E vamos fazer então um fechamento. Vamos encerrando, porque o nosso tempo está quase no limite. Vamos novamente então fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, do estudo, da reflexão de hoje, agradecendo a espiritualidade que ampara esta casa, que cuidou de nós durante todo esse tempo que estivemos aqui aprendendo, refletindo, pedindo que as bênçãos de amor e de paz nos envolvam agora, que o Pai Celestial, em sua infinita misericórdia, estenda suas mãos de amor para todos nós, para todos aqueles que ainda se encontram perdidos, para todos aqueles que ainda sofrem no nosso planeta. Que a tua luz divina, Pai, possa envolver a todos nós, envolver cada cantinho deste planeta, nos locais de maior necessidade e sofrimento, nos hospitais, nos asilos, nas creches e, por que não, nos mundos inferiores e abissais,
trazendo conforto e cura para aqueles corações aflitos. Pai, nos conceda a sabedoria e a compaixão para sermos instrumentos da Tua paz, levando conforto e ajuda aos que necessitam. Envia Tuas bênçãos sobre nós. Envia-nos Teu amor, Tua sabedoria, Teu perdão, Tua compreensão. Que possamos levar conosco as lições aprendidas deste dia e colocá-la em prática na nossa vida. Guia-nos em nosso caminho, ilumina nossa trilha, nos abençoa. E vamos assim, finalizando esta parte com uma oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que esta oração possa ser levada aos locais onde tem mais conflitos, onde tem mais contendas, guerras e sofrimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis